Fala galera, e o Grêmio está a caminho de Salvador para um dos jogos mais importantes da sua história recente. Sexta-feira, 7 horas da noite, a Arena Fonte Nova contra o Bahia. Ou ganha, conquista os 3 pontos, ou caso contrário, o rebaixamento estará praticamente decretado para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2022. Técnico Wagner Mancini divulgou a lista de relacionados. Tem aí algumas novidades importantes. Os desfalques, especialmente um deles, está no meio de campo. Vamos fazer aí uma análise desta lista e também sempre vale recuperar para o torcedor gremista que está acompanhando este conteúdo. O que o Grêmio precisa até o final do Campeonato Brasileiro para escapar do rebaixamento. Tudo, os detalhes agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, vamos aí à lista de relacionados do técnico Wagner Mancini para este confronto importantíssimo diante do Bahia na sexta-feira. Delegação está viajando para Salvador na tarde desta quarta-feira, chegada prevista no início da noite na capital baiana. Vamos lá. Adriel, Alisson, Borja, Campas, Cortez, Diego Churin, Diego Souza, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe, Fernando Henrique, Ferreira, Gabriel Grando, que agora o Grêmio está chamando, mas é o Gabriel Chapecó goleiro, Jeromel, Jean-Pierre Kahneman, Rafinha, Rodrigues, Juan, Sarará, Thiago Santos, Wanderson, Vitor Bobsin e Vidia Sante. São estes os jogadores que estão seguindo viagem aí para a capital baiana. 3 jogadores estão suspensos. 2 foram expulsos no jogo contra o Flamengo. O Breno sequer entrou na partida. E o Jonathan Robert também recebeu o cartão vermelho. Um desfalque muito importante no meio de campo. E penso que aí o técnico Wagner Mancini vai ter uma certa dor de cabeça para armar. Por quê? Lucas Silva recebeu o 3º cartão amarelo. E hoje ele tá jogando demais. O fino da bola. Relembrando os velhos tempos, especialmente do Cruzeiro. E especialmente esse tempo do Cruzeiro, com o perdão da redundância, fez o jornal AS nesta semana, um colunista, eu li aí esta matéria, muito bem feita por sinal, ele coloca o seguinte título, destacando a grande fase do Lucas Silva no Grêmio. Inclusive, ele fez gol aí contra o Red Bull Bragantino na última terça-feira e diante da Chapecoense no sábado. O título da matéria é exatamente o seguinte, abre aspas, o renascimento de Lucas Silva, fecha aspas. Destacando aí o grande momento que ele atravessa, vale ressaltar que na época o Lucas Silva era um grande destaque do Cruzeiro, isso chamou a atenção do Real Madrid, que contratou o jogador por 15 milhões de euros, à época o Real era treinado pelo Carlo Ancelotti, mas ele não foi aproveitado por muitas oportunidades no clube espanhol e acabou voltando para o futebol brasileiro. Então, o Lucas Silva, ele não joga e, sim, considero uma ausência bem importante no meio de campo do Grêmio. As novidades são 4. Os 2 goleiros, Adriel e o Felipe. E no meio de campo, meus amigos, Fernando Henrique e Jean-Pierre estão de volta. O Fernando Henrique, eu não entendi até hoje por que ele foi simplesmente arquivado no Grêmio. Considero aí um volante de muito potencial, de muito futuro, de um forte poder de marcação no meio-campo, de uma ótima chegada à frente para concluir jogadas. Então, esse é um jogador que, na minha visão, poderia ser melhor aproveitado. Muito pelo contrário, o Jean-Pierre, que foi ausência aí nos últimos jogos, pois não foi aí, ele não concentrou, especialmente contra a Chapecoense, e o Jean-Pierre teve já
inúmeras, diversas oportunidades para mostrar o seu bom futebol, só que esse futebol é teórico, a gente não vê na prática. Qualidade, a gente sabe que ele tem, só que ele não consegue deslanchar com a camisa do Grêmio e hoje é carta fora do baralho, podemos dizer assim. Duas ausências, melhor dizendo, por opção técnica de Wagner Mancini mais uma vez. O volante Darlan e também o atacante Elias. Se a gente fizer uma projeção do time que vai entrar em campo na sexta-feira, em comparação à equipe que iniciou diante do Flamengo, que foi Gabriel Chapecó, Rafinha, Jeromel, Juan, Bruno Cortez, Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Jonathan Robert, Ferreira, Diego Souza. Da defesa, o Kahneman vai retornar naturalmente, até porque foi preservado por conta de dores no quadril. E o Juan, ele cada vez que entra, ele se desescala ainda mais, porque, vamos combinar, o Juan teve uma péssima atuação ontem diante do rubro-negro carioca. Falhou nos 2 gols do Flamengo, marcados pelo Vitinho. Então, o Kahneman será o parceiro do Jeromel, a não ser que um grande problema físico o argentino passe novamente. Meio de campo, vejo que o Vidiaçante ou o Vitor Bobsin, que entrou muito bem, e isso vale ressaltar, ele pode daqui a pouco ganhar uma oportunidade ao lado do Thiago Santos, e no lugar do Jonathan Robert, o Douglas Costa certamente deve começar como titular. Ontem já entrou alguns minutos, e por aí eu acho que o Wagner Mancini começa a pensar. Porque, meus amigos, o Grêmio tem 4 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Bahia, na Arena Fonte Nova, o São Paulo na Arena, o Corinthians na Neoquímica Arena e o Atlético Mineiro aqui em Porto Alegre. Desses 4, tem que ganhar 3, pois a exigência para sair do rebaixamento é de 45 pontos. O Grêmio tem 36. Então, o jogo contra o Bahia, ele é sim, como eu disse lá no início do vídeo, um dos mais importantes da história recente do Grêmio. Ou ganha, ou caso contrário, adeus tia Chica, o Grêmio vai jogar a segunda divisão, muito provavelmente em 2022. Mas, se vencer o Bahia, a esperança fica renovada. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana e um grande abraço.